Boa noite a todos. Mestre Jesus, que nesse momento em que estamos aqui focados no Evangelho, no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, nós consigamos voltar no nosso dia, analisar o nosso dia com o ponto de vista do Evangelho de hoje. Consigamos voltar, analisar, comparar e, quem sabe, perceber que poderíamos ter feito escolhas melhores, poderíamos ter, talvez, agido de formas diferentes, mas então, com essa análise, que nós nos preparemos melhor para o dia de amanhã, que nós consigamos trazer reflexões para o nosso íntimo, olhando aquilo que está em nós e não o que está nos outros. Que nós consigamos aproveitar o Evangelho para essa percepção. Obrigado por essa nova oportunidade e que tenhamos momentos agora de bastante foco nas nossas necessidades espirituais. Que assim seja. Do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos. Mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de tribulações. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito porque o repouso no campo não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sob a opressão de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros em um lugar glorioso. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho, vem o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Bom, então, hoje o Evangelho traz para nós um importante direcionamento mental, no sentido de que todos que estão aqui sofrem, né? Vou até utilizar o que o Lacordaire fala aqui. Todos que estão aqui sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. E muitas vezes a gente se ilude achando que aqueles que estão numa posição às vezes contrária à nossa, né? Porque às vezes a gente está na abundância, às vezes a gente está na ausência,
e, né, dos recursos, sejam eles materiais, sejam de saúde, quaisquer que sejam, né, os recursos que nós estejamos possuindo, a gente pode estar vivenciando alguma situação que traz o sofrimento. Quantas pessoas que a gente conhece, né, que às vezes tem uma abundância de recursos materiais, mas que às vezes, mesmo com todos esses recursos materiais, não conseguem ter a saúde física, né, a saúde do corpo físico, por exemplo, por mais que o dinheiro possa trazer, né, por mais que a matéria possa trazer recursos às vezes inimagináveis para quem não os possui. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a gente compreendendo isso, a gente vai compreendendo e entendendo como funciona o processo divino, e principalmente a gente vai abrindo os nossos olhos para isso que Lacordaire traz aqui de uma forma tão inteligente, que faz com que a gente compreenda aonde está o verdadeiro tesouro da criatura. E muitas vezes a gente esquece, né, que o nosso tesouro, que são as nossas construções, a gente quando desencarna carrega eles para o mundo espiritual, para a vida além da matéria. Mas se a gente não souber construir esses tesouros na nossa intimidade, a gente acaba sofrendo as consequências já aqui mesmo, né? Porque às vezes a gente olha para as coisas do mundo, como a gente falou, e vê às vezes criaturas sendo beneficiadas sobre a ótica da matéria, né? Tendo às vezes mais sucesso também no sentido de reconhecimento dos homens, né? Tudo que a gente está falando aqui é a partir do ponto de vista da matéria, e muitos às vezes sofrem por não alcançar aquilo que seria uma das coisas que a criatura menos deveria se ocupar, que é esse reconhecimento dos homens, né? O reconhecimento na Terra. Porque quando a gente tem esse reconhecimento na Terra, né, a gente já tem o nosso retorno estabelecido. E muitas vezes a gente não olha para esse reconhecimento divino, que é o que a gente deveria sempre estar almejando, né? Porque ele é o que perdura, né? Quando a gente tem o reconhecimento divino, que é a gente estar alinhado ao que o Criador espera de nós, o Criador estabeleceu para nós, a gente aí está se ligando à eternidade e não a esse momento que é um momento tão curto, né? Uma existência, né? Quantas existências a gente já teve, né? Quantas posições a gente já não pode ter ocupado, seja no poder, seja, usando de novo, né? Seja no trono, na palha, a gente já ocupou essas posições provavelmente, se não as ocupou, mais cedo ou mais tarde a gente as vai ocupar, mas a gente tem que estar preparado mentalmente para ocupar as posições que Deus encaminha para todos nós, porque às vezes Deus envia para nós situações que são difíceis da gente aceitar, né? A gente tem que conviver às vezes com essas situações antagônicas, né? Onde a gente sofre naquilo que a gente está vivenciando, e a gente muitas vezes acaba maldizendo Deus, acaba não aceitando e falindo, né? Desanimando, né? Como até o Lacordaire coloca aqui sobre a questão do desânimo. A gente às vezes acaba desanimando, acaba não tendo coragem de enfrentar
aquilo que Deus estabelece para nós. E, no meu entender, aquilo que Deus estabelece para nós precisa cada vez mais ser olhado por cada criatura com a obediência e a resignação que o Pai espera de nós. A gente às vezes cansa, mas a gente não sabe pedir as forças ao Pai da forma correta. A gente às vezes está nessa luta que Ele está colocando aqui para nós e a gente não sabe pedir o amparo divino, não sabe às vezes sequer reconhecer o amparo divino, porque a gente foca às vezes nas situações que a gente está vivenciando, achando que é sempre a pior situação. E muitas pessoas até às vezes questionam quando a gente fala isso, da gente entrar num movimento que é o movimento do contente, onde tudo está bom. Mas esse tudo está bom, ele deve ser fruto do entendimento da criatura e da obediência da criatura, no sentido de compreender que aquilo que eu tenho que vivenciar e que Deus está estabelecendo para mim é algo que serve para me desenvolver, serve para que eu aprimore os meus valores, para que eu construa as minhas virtudes. Então, às vezes, a gente vivencia dores durante uma existência inteira, Nada, muitas vezes, não tem facilidade para a criatura. Tudo tem que ser através do esforço, através do trabalho, através, às vezes, das lágrimas. E a gente acha que isso pode, às vezes, ser uma injustiça divina. E, obviamente, que é uma interpretação equivocada nossa. Não existe injustiça divina. Existem situações onde a gente é convidado a viver essas situações aprendendo com elas. E, às vezes, o aprendizado para a criatura é simplesmente obedecer os desígnios divinos. E por isso que ele coloca aqui para a gente, de uma forma tão sublime, o bem e mal sofrer. Então, é um entendimento do sofrimento e não é uma aceitação passiva, mas é uma aceitação interpretativa, aonde a gente olha para aquilo que está chegando para nós e começa a interpretar aquilo que está chegando para nós com as características que nós já conhecemos de Deus. Então, quando algo chega para nós, é extremamente importante a gente trazer à tona na nossa mente as características divinas, porque aquilo que está chegando para nós tem essas características. A gente muitas vezes não as enxerga, porque o primeiro passo, quando não vem uma facilidade para a criatura, é ela resistir àquilo que está chegando para ela, é oferecer uma resistência. E a resistência demonstra muitas vezes a rebeldia. Por isso que é tão importante a submissão aos desígnios divinos. Porque não é que nós sejamos impedidos de compreender aquilo que está chegando para nós. O que a gente tem que compreender é que muitas vezes a gente não pode se rebelar contra aquilo que está chegando para nós, mas a gente pode procurar interpretar, procurar entender. E se a gente não conseguir entender, a gente vai, obviamente, aceitar, porque a partir da premissa de um Deus bom, justo, de um ser de infinita inteligência. Então, com todas aquelas características que a gente sempre cita, aquilo que está chegando para nós, obviamente, tem essas características e muitas vezes a gente é que não conseguiu interpretar elas corretamente. Então,
esse desenvolvimento que é pedido para nós é o desenvolvimento aonde a gente começa cada vez mais olhar de forma inteligente, né, para aquilo. Esses dias eu até citei num dos evangelhos do Palavra de Vida Eterna, né, as falas que o Emmanuel refletiu sobre as atitudes de Paulo, né, e ele fala, né, que uma delas que me chamou bastante atenção é não parar nas lágrimas, né, porque tudo que faz a gente parar é maléfico para nós. Então não significa que eu não posso chorar, né, que eu não posso muitas vezes verter lágrimas para aquilo que eu estou vivenciando, mas eu não posso ficar paralisado naquilo, né, achando que aquilo é injusto, que aquilo não deveria estar acontecendo comigo. Então eu vejo que a gente passa para uma nova posição, para uma posição amadurecida, né, onde as pedradas que a gente recebe, a gente sabe lidar com aquelas pedradas. E às vezes os elogios, a gente também sabe lidar com eles para não cair na vaidade. Então é entender que o tempo inteiro estão chegando coisas para o espírito para que o espírito se desenvolva. E aquilo que a gente julga que às vezes é bom, às vezes é a rasteira que a gente vai levar, né? Que é o que eu falei agora. Às vezes a gente quer receber um monte de elogio, né? Mas será que o elogio não ia ser uma rasteira para mim como espírito? Não ia nutrir a minha vaidade, a minha prepotência? Não ia me colocar numa situação que não seria condizente para poder cumprir com os desígnios divinos? Então a gente se perguntar, né? Porque às vezes a gente quer receber elogio, quer receber agrado, né? Mas a gente não para pensar se isso não seria maléfico na minha atual estrutura mental. Porque nós somos mestres para transformar as coisas. Então é o que eu falei, às vezes um elogio a gente considera como vaidade e já quer se colocar acima do outro, né? Às vezes a nossa carência, né, faz com que a gente se coloque numa posição vitimista e, né, queira ser servido o tempo inteiro. Então são situações que a gente precisa pensar como espírito, porque muitas vezes são mal interpretadas, né? Porque às vezes a gente sofre, mas a gente tem, pela educação divina, algo que é o contraste. E o contraste é algo extremamente importante para nós, porque vai justamente nos educar no ponto que a gente necessita. Então, uma vez que a gente aprenda sobre isso, a gente começa a olhar para as coisas de Deus da melhor forma possível. E aí a gente vai se desenvolver, olhando da forma correta para esse bem e mal sofrer